Cumprimento os demais colegas vereadores, a senhora vereadora, ao povo que nos acompanham a sessão através dos meios sociais, a todos que se fazem presentes nessa Igreja Casa Legislativa. Senhor presidente, nós sabemos que muitas vezes as pessoas de forma generalizada profere algumas convicções pessoais que no Brasil é um país sem lei, o Brasil é um país sem justiça, o Brasil é um país onde ricos não vão para a cadeia e por aí vai. Mas eu quero complementar aqui a fala do nobre colega vereador Adalberto e trazer à baila a informação de que recentemente nós vimos, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do prefeito aqui da cidade vizinha de Riacho Santana, apenas 9 meses de gestão, foi afastado do seu mandato por ações inconvenientes de sua gestão. E hoje, uma operação da Controladoria Geral da União, em parceria com o Ministério Público e em parceria com a Polícia Federal, cumpre na Bahia 25 mandados de busca e apreensão em municípios de Poções, onde o ex-prefeito foi preso, e a atual prefeita é a esposa dele, porte ilegal de armas, esquema de desvio de recursos públicos federais, entre os anos de 2021 e 2023, no valor de 12 milhões de reais. O cara meteu a mão no dinheiro público da saúde, da educação, das estradas vicinais, no valor de 12 milhões de reais, retirando recursos públicos que é pago todos os dias, que os contribuintes pagam, quando compram uma bala, pagam imposto, e retira dinheiro público, e o merecimento deles é aquilo que a polícia fez, a cadeia, e fazer a devolução para os cofres públicos. Também se estendeu nos municípios de Barreiras, que não é a primeira vez, nos municípios de Encruzilhada e Vitória da Conquista. Trata-se de contratos de terceirização, que agora é a modalidade que os gestores estão fazendo, contratos de terceirização de mão de obras financiadas com recursos do Fundeb, recursos do SUS e recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, essa modalidade que essas prefeituras do interior e o setor de contabilidade vem criando essas contabilidades mágicas, as contabilidades criativas. Os números não mentem, porém, os mentirosos inventam números para driblar as leis e se autossatisfazer aos seus interesses pessoais, que é a ganância de forma exacerbada pelo acúmulo de riquezas às custas do dinheiro público. Então, viva a Polícia Federal por essas ações e que aconteçam em mais e mais municípios, porque, ao fazer isso, coíbe essa prática maléfica que prejudica, que mata, porque a corrupção mata, porque é recurso da saúde que sai dos hospitais, dos postos de saúde, das cirurgias eletivas, muitas vezes, não estou dizendo de forma generalizada, porque existem muitos gestores também que têm boas intenções, mas essas aqui a gente tem que louvar a boa ação da Polícia Federal. E quero trazer duas informações extremamente importantes, principalmente para os produtores rurais e os donos de terras. O governo tinha uma obrigatoriedade de até o dia 20 de novembro
de 2025, todos os imóveis teriam que ter o georreferenciamento. Aqueles que não tivessem feito esse procedimento até essa data, ficariam impossibilitados de fazer transferência das terras, nas suas vendas, fazer desmembramento, fazer doações ou qualquer atividade com o terreno. Então, diante dos apelos e da realidade que o país vive, o presidente da República, Geraldo Alckmin, que está substituindo Lula em viagem exterior, assinou o decreto 12.589, que prorroga por mais 4 anos, portanto, até outubro de 29, o prazo para a exigência do georreferenciamento de imóveis rurais, em caso de venda, doação, desmembramento, etc. E o que alegaram? Muitos produtores ainda não conseguiram, devido a 2 razões, que é o alto custo do serviço, a complexidade técnica e o alto custo. Nós sabemos que para se fazer um georreferenciamento do terreno não é barato, é caro e é burocrático. Por essa razão, muitos produtores não conseguiram, então ficariam impedidos de fazer transações com os seus terrenos. Então, é uma medida importante para que muitos possam tranquilizar-se, porque já estavam preocupados, porque não conseguiram. Eu posso aqui relatar de um caso, onde eu levei um técnico para fazer um georreferenciamento, já há mais de 2 anos, que foi feito, e até a presente data ainda não saiu o documento de georreferenciamento. Então, além do custo que se paga, ainda tem essa burocracia maldita que se impõe aos trabalhadores rurais, que não conseguem fazer no prazo hábil essas exigências legais. Então, tem mais 4 anos aí para tranquilizar os produtores rurais. E um outro programa extremamente importante, que foi anunciado pelo governo federal, denominado de Programa de Reformas de Casa do Brasil, no valor de 40 bilhões de reais, para atender as famílias da classe baixa e da classe média do Brasil, para fazer reformas de casa, ampliação, comprar placa solar e fazer outros serviços. Então, vejam, essas reformas de casas começam a funcionar a partir do dia 3 de novembro, agora de 2025, e o valor do financiamento corresponde a até 50% do imóvel. E aí o governo criou faixas de financiamento. Então, isso depende da renda. Então, vejam, na faixa 1, as famílias que têm renda mensal de até R$ 3.200, elas terão um financiamento do valor de até 50% do imóvel, com juros de 1,17% ao mês e com um período de 60 meses, portanto, 5 anos para quitar a dívida. Não é doação, é um crédito imobiliário para reformas de casas. Na segunda faixa, as famílias que ganham mensalmente de R$ 3.200 a R$ 9.600 também serão financiadas com juros de 1,95% ao mês e também 60 meses para quitar o financiamento. E aí tem uma outra faixa, que são aqueles que ganham acima de R$ 9.600, com juros de 1,95%, e aí esses terão ainda um tempo, talvez, de 60 meses também, para fazer os seus investimentos. Então, não há essa necessidade de aqueles que desejam contrair o financiamento procurar os bancos, porque o aplicativo da Caixa, pode baixar no Play Store, tem todas as informações disponíveis de prazo, de investimento, de execução dos projetos. Agora tem que ter um técnico, um engenheiro civil, para assinar o projeto,
básico para fazer. Então, é tudo de forma digital, não há necessidade. Mas aqueles que, por ventura, não tiverem a condição de se auto-informar e manusear o aplicativo, também possa procurar a Caixa Econômica Federal e seus funcionários que atuam em outras áreas que prestam serviço para a Caixa, né? Então, não é apenas para investimento residencial. Aqueles que também têm comércio, também poderão procurar a Caixa para fazer esses investimentos. Então, em boa hora, o governo lança uma linha de crédito importante para construir não apenas casas, mas construir muitos sonhos de muitas famílias que muitas vezes não têm a condição financeira para reformar, ampliar, melhorar as condições físicas de suas casas. Então, esse é um sonho, certamente, de muitas famílias brasileiras e o governo, portanto, libera a partir de 3 de novembro esse investimento imobiliário. Então, essas são as informações que eu tinha a dizer e muito obrigado, senhor presidente. A palavra está